Inclusive eu mantive aqui alguns reflexos, né, dos cabos que estavam passando por cima do carro. E agora nós vamos inserir uma nova paisagem, uma nova imagem por trás aqui da camada do carro. Eu salvei essa imagem aqui no Google, inclusive já inseri aqui no Photoshop. E nós vamos verificar agora o que ficou faltando para essa imagem ficar perfeita. Eu acredito que vocês já tenham percebido. A gente consegue enxergar essas rochas atrás, né, do lado esquerdo do carro, com perfeição. Não há a tonalidade, né, a textura do vidro. Dá para ver claramente que isso aqui trata-se de uma montagem, que não é uma imagem real. E como a gente vai fazer para resolver isso? Primeiramente, nós vamos desenhar o vidro, todos os vidros da lateral esquerda do carro. Como a gente faz isso? Com a ferramenta caneta. Eu selecionei aqui um tom azul que se aproxime desse que nós temos aqui, né, do vidro sobre o interior do carro. Vou escurecer um pouquinho mais ele. Vou criar uma nova camada. E nessa nova camada, eu, utilizando a caneta, vou contornar toda a extensão dos vidros laterais do carro. Fechando aqui o meu contorno, eu vou clicar com o botão direito do mouse. Opa, abri um trojan aqui. E eu vou selecionar preencher demarcador. Ok. Está aqui o meu azul. Vocês podem ver uma transparência, né? Posicionado. Vou excluir aqui esse contorno pressionando a tecla Ctrl, clicando em cima e tecla Delete. E vou passar essa transparência azul para o lado esquerdo do carro, descendo aqui a camada do vidro um nível. Ela vai ficar entre a camada da paisagem e a camada do carro. Então eu já tenho aqui uma simulação de vidro do lado esquerdo. Para tornar ainda mais natural, eu vou criar uma outra camada e vou redesenhar os vidros do lado direito do carro, usando a caneta mais uma vez. Então agora nós vamos, com o Ctrl do teclado pressionado, deletar cada um dos segmentos. Deixando visível somente o preenchimento, a transparência azul que está simulando aqui os vidros do lado direito. Dessa forma. A gente percebe que ainda está bem artificial, né? O azul tá muito forte. Para dar uma maior naturalidade, nós podemos escurecer esses vidros. Posso utilizar aqui nos níveis, puxar aqui da cor branca para a cor preta. E diminuir um pouco a opacidade desses vidros. Mesma coisa eu posso fazer
nos vidros lá do lado esquerdo. Dou uma escurecida utilizando aqui os níveis. Posso selecionar as partes em que a janela está fechada e escurecer ainda mais, utilizando aqui no botão imagem os níveis, puxando aqui a setinha branca para o lado esquerdo. Um pouquinho mais escuro aqui do lado direito. O nosso carro está pronto. Então eu tenho o carro completamente recortado com os vidros. Vamos dar um zoom aqui. Agora a gente já percebe as rochas com a textura do vidro do carro. Agora nós vamos para o grande finale, que eu prometi para vocês no início. O que a gente vai fazer? A gente vai tornar essa composição o mais natural possível. E para isso nós passaremos aí por algumas etapas. Primeiramente, vamos unir o carro aos vidros, selecionando as 3 camadas, a do carro, dos vidros do lado direito e dos vidros do lado esquerdo. Com as camadas selecionadas, eu pressiono Ctrl E e as camadas se fundiram. Agora eu tenho o carro completo em uma camada só. Pressionando a tecla Alt, vocês percebem que aparece uma segunda seta branca atrás da seta preta aqui do cursor. Eu vou clicar com o meu botão esquerdo do mouse e, mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado, eu vou arrastar para cima, duplicando a imagem do carro. Venho aqui em imagem, ajustes, venho aqui novamente em níveis e puxo a setinha branca totalmente para a esquerda, escurecendo aqui o meu carro por completo. O que a gente vai fazer? A gente vai simular uma sombra do carro aqui no chão. Então em filtro, eu vou em desfoque gaussiano, e desfoco aqui o carro de forma que essa imagem dessa camada pareça uma sombra, e vou passar essa camada para trás do veículo, ok? Puxo aqui para baixo, já tenho aqui uma sombra. Posso reduzir aqui a opacidade da sombra para ficar ainda mais natural. Seleciono o botão de seleção retangular e, com a camada da sombra selecionada, eu venho até mais ou menos aqui o meio do carro e dou um delete. Ctrl D para tirar a seleção. Vamos ver como é que ficou aqui essa sombra. A gente ajusta aqui. Vou tirar um pouquinho a opacidade. Já tenho aqui uma boa simulação de sombra embaixo do meu carro. Aumento aqui um pouco a opacidade. Agora vamos fundir todas essas camadas. A camada da paisagem, do carro e da sombra.
clicando na tecla Ctrl e a tecla E. Uma imagem só. Eu venho aqui em Filtro, Acabamento, Efeitos de iluminação. Esse efeito ele vai me ajudar a compor uma única imagem. Ele disfarça, né, os vestígios de montagem da minha composição. Então eu tenho esse círculo, eu consigo controlar aqui o ponto de acesso da luminosidade. Consigo controlar a intensidade da cor da luz que eu quero para essa imagem, a intensidade do reflexo e da aparência metálica. Vocês percebam que a parte de cima do carro está mais iluminada do que a parte de baixo, o que é mais natural, porque a parte de cima do carro ela está mais exposta. Aperto a tecla Enter. Nós podemos mexer também no brilho e contraste. Posso aumentar aqui um pouco o contraste, reduzir aqui um pouco do brilho da imagem, vou aumentar. Vou mexer aqui também na exposição. Dá um contraste mais bonito, né? Mais cara de foto publicitária. E para finalizar, vou novamente em Filtro, Acabamento, Reflexo de Flash. Nós podemos posicionar o reflexo nessa parte da imagem que está mais iluminada. E está finalizada aqui a minha composição. E está aqui, pessoal, do lado esquerdo a imagem original, do lado direito a imagem editada com o novo fundo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo tutorial. Um abraço, tchau, tchau!